Veja como uma proteção veicular pode ser importante para você que possui carro ou moto. Andar confiante por onde quer que seja, é satisfatório e traz uma sensação de liberdade. Mas antes de tudo, eu quero que você seja muito bem-vindo no canal Só Mulher Falando. Canal onde as mulheres têm voz. Os homens também, mas só que um pouco menos. Peço gentilmente seu apoio. Meus lindos e lindos, o apoio de vocês nesse canal é de grande importância. Isso me faz produzir mais conteúdos interessantes e curiosidades como essa. Até porque o valor de cada produção é alto, mas você não paga nada por isso. Só o seu like, sua inscrição e ativação do sininho, já é muito para mim. Eu e toda a equipe ficamos gratos. Segundo a Superintendência de Seguros Privados. Guia de Orientação e Defesa do Segurado à Superintendência de Seguros Privados. Nos últimos anos, a SUSEP, órgão de fiscalização e regulação das empresas de seguro, de capitalização e de previdência complementar aberta, vem fazendo um contínuo esforço de aproximação com a sociedade, ouvindo, explicando e divulgando, na página eletrônica www.susep.gov.br, no DDG 0800 218484 e no plantão fiscal da sua sede no centro do Rio e das unidades regionais de Brasília, Porto Alegre e São Paulo. Todos os dias. Isso porque a SUSEP entende que um negócio, qualquer negócio, só é bom quando é bom para os dois lados, o lado que vende e o lado que compra. Para tanto, é preciso que os lados se conheçam e confiem um no outro. E o que é uma proteção veicular? Será que é segura? Você já ouviu falar sobre o termo proteção veicular? Sabe como ele funciona? Não? Então acompanhe este vídeo e entenda mais sobre a proteção veicular. Para garantir a proteção do seu bem, clique no link que está aqui abaixo na descrição. Se você já ouviu falar sobre proteção veicular, certamente deve ter ficado com muitas dúvidas sobre o assunto. Acredite, isso é comum. Ultimamente muito tem se falado sobre esse serviço, mas poucas pessoas realmente explicam do que ele se trata ou como ele funciona. Por isso, criamos um artigo explicando mais profundamente o que é proteção veicular, como ele funciona, como pode ser contratado e se realmente ele é bom ou se vale a pena. Uma proteção veicular é um tipo de seguro que cobre danos a um veículo, seja por acidente, roubo, colisão ou outros eventos. Ele pode incluir cobertura para danos ao próprio veículo, bem como para danos a outros veículos ou propriedades envolvidas. Além disso, algumas proteções veiculares também incluem cobertura para despesas médicas ou outros gastos relacionados a lesões corporais em um acidente de carro. Algumas proteções veiculares oferecem cobertura adicional, como por exemplo, proteção de passageiros, cobre despesas médicas de passageiros do veículo em caso de acidente. Proteção contra roubo, cobre o custo de substituição do veículo caso ele seja roubado. Proteção contra incêndios, cobre danos causados por incêndios ao veículo. Proteção contra danos a terceiros, cobre danos causados a outros veículos ou propriedades envolvidos em um acidente. Além disso, é importante notar que as proteções veiculares variam de acordo com a seguradora e o tipo de cobertura escolhido. É recomendável comparar as opções disponíveis e escolher aquela que ofereça a melhor combinação de cobertura e preço para suas necessidades. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Proteção financeira. Uma proteção veicular pode ajudar a proteger suas finanças contra os altos custos de reparos ou substituição de um veículo em caso de acidente, roubo ou outros eventos. Proteção legal. Algumas proteções veiculares incluem cobertura para despesas legais relacionadas a acidentes de carro, o que pode ser valioso em caso de processos. Paz de espírito.
Ter uma proteção veicular pode oferecer a tranquilidade de saber que você está protegido contra possíveis danos ao seu veículo ou lesões corporais em um acidente. Desvantagens. Custo. As proteções veiculares podem ser caras, especialmente se você escolher uma cobertura ampla. Franquia. Algumas proteções veiculares têm uma franquia, ou seja, você precisa pagar uma quantia fixa antes que a cobertura seja acionada. Limitações. Algumas proteções veiculares têm limitações e exceções, como por exemplo, não cobrir danos causados por condução imprudente ou sob influência de álcool. Em geral, é importante avaliar suas necessidades e recursos financeiros para determinar se a proteção veicular é uma boa opção para você, e escolher uma cobertura que seja adequada para suas necessidades e orçamento. Além disso, é importante considerar o seguinte ao escolher uma proteção veicular. Tipo de veículo. O tipo e o valor do seu veículo podem afetar o custo da sua proteção veicular. Histórico de conduta ao volante. Seu histórico de conduta ao volante, incluindo acidentes e multas, pode afetar o custo da sua proteção veicular. Localização. O local onde você vive pode afetar o custo da sua proteção veicular, já que algumas áreas têm taxas mais altas de roubo ou colisões. Dedutível. O dedutível é a quantia que você precisa pagar antes que sua cobertura seja acionada. Escolher um dedutível mais alto pode resultar em prêmios mais baixos, mas você terá que pagar mais em caso de acidente. Cobertura adicional. Além da cobertura básica, você pode escolher coberturas adicionais, como proteção de passageiros, proteção contra roubo, proteção contra incêndios, entre outras. Lembre-se de ler atentamente as condições e restrições de sua proteção veicular antes de assinar um contrato, para garantir que você esteja obtendo a cobertura adequada para suas necessidades. Acredito que você também queira saber se a proteção veicular é igual a um seguro? Sim, a proteção veicular é uma forma de seguro para veículos. É uma forma de garantir financiamento em caso de acidentes, danos ao veículo ou roubo. Ao contratar uma proteção veicular, você paga uma taxa mensal ou anual a uma seguradora em troca de cobertura para eventos específicos, como colisões, incêndios, roubo, etc. Em caso de sinistro, a seguradora pode ajudar a cobrir os custos de reparos ou substituição do veículo. Como descobrir se a proteção veicular é segura? Você pode determinar se uma proteção veicular é segura verificando os seguintes aspectos. Reputação da seguradora. Verifique a reputação da seguradora, procurando avaliações de outros clientes e classificações financeiras da seguradora. Cobertura oferecida. Verifique cuidadosamente a cobertura oferecida e se atende às suas necessidades. É importante verificar as exclusões e limitações de cobertura. Preço. Compare as taxas oferecidas por diferentes seguradoras para garantir que você está recebendo um bom valor. Atendimento ao cliente. Verifique se a seguradora tem um bom histórico de atendimento ao cliente e se está disponível para responder a perguntas e ajudar em caso de sinistro. Fácil processo de reivindicação. Verifique se o processo de reivindicação é fácil e claro, e se a seguradora tem um histórico de processamento rápido e eficiente de reivindicações. Lembre-se de ler atentamente as condições e restrições de sua proteção veicular antes de assinar um contrato, e compare diferentes opções antes de tomar uma decisão. Outras coisas a considerar ao avaliar a segurança de uma proteção veicular incluem: recebimento de pagamentos. Verifique se a seguradora tem uma boa reputação de pagamentos justos e rápidos em caso de sinistro. Responsabilidade financeira. Verifique se a seguradora tem uma boa solvência financeira para garantir que possa pagar reivindicações de seus clientes. Cláusulas de cancelamento. Verifique as cláusulas de cancelamento para entender se é possível cancelar a proteção veicular sem penalizações. Personalização da cobertura. Verifique se é possível personalizar a cobertura para atender às suas necessidades específicas. Assistência 24 horas. Verifique se a seguradora oferece assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana,
para ajudar em caso de emergência. Lembre-se de fazer sua lição de casa e comparar diferentes opções de proteção veicular antes de tomar uma decisão. É importante escolher uma proteção veicular que ofereça uma boa cobertura, preços razoáveis e um processo de reivindicação claro e fácil de usar. Quais tipos de veículos uma proteção veicular cobre? A cobertura de uma proteção veicular pode variar dependendo da seguradora e do plano escolhido, mas normalmente é possível proteger uma ampla gama de veículos, incluindo automóveis, carros de passeio, esportivos, SUVs, etc. Motocicletas, scooters, etc. Veículos comerciais, caminhões, ônibus, vans, etc. Veículos recreativos, barcos, trailers, etc. Em alguns casos, pode haver restrições sobre o tipo de veículo que pode ser coberto, como idade ou tipo de uso. É importante verificar as condições e restrições da sua proteção veicular antes de assinar um contrato. Além disso, é importante lembrar que as coberturas oferecidas por uma proteção veicular podem variar bastante, dependendo da seguradora e do plano escolhido. Por exemplo, algumas coberturas comuns incluem: colisão, cobre os danos causados ao seu veículo em uma colisão. Roubo, cobre os danos causados ao seu veículo em caso de roubo. Incêndio, cobre os danos causados ao seu veículo em caso de incêndio. Danos a terceiros, cobre os danos causados a outros veículos ou propriedades em um acidente em que você seja o responsável. Responsabilidade civil, cobre os custos de lesões corporais ou danos à propriedade causados a terceiros em um acidente em que você seja o responsável. Assistência em viagem, cobre despesas com remoção de veículo, hospedagem e transporte em caso de avaria ou acidente durante uma viagem. Cobertura ampla, cobre danos causados ao seu veículo por eventos como tempestades, furto, incêndio, etc. Lembre-se de sempre ler cuidadosamente os termos e condições de sua proteção veicular para entender a cobertura oferecida e quaisquer restrições ou exclusões. Isso ajudará a garantir que você esteja protegido adequadamente e tenha uma boa compreensão dos limites da sua cobertura. A partir de que idade posso ter uma proteção veicular? A idade mínima para adquirir uma proteção veicular pode variar de acordo com a seguradora e o país. Em alguns lugares, é possível ter uma proteção veicular a partir dos 18 anos, enquanto em outros a idade mínima pode ser de 21 anos. Em alguns casos, a idade mínima pode ser diferente para motoristas jovens ou para veículos de alto desempenho. Recomenda-se sempre verificar as condições e restrições da seguradora para ter certeza sobre a idade mínima para adquirir uma proteção veicular. Além disso, é importante lembrar que, mesmo que você esteja dentro da idade mínima, outros fatores, como a condição do veículo ou histórico de condução, podem afetar sua elegibilidade para uma proteção veicular. Além da idade, outros fatores que podem influenciar sua elegibilidade para uma proteção veicular incluem: 1. Condição do veículo. Veículos antigos ou com problemas mecânicos podem ser excluídos de algumas coberturas ou podem ser considerados inelegíveis para alguns planos. 2. Histórico de condução. Motoristas com um histórico de infrações graves de trânsito, acidentes frequentes ou multas podem ser considerados inelegíveis para alguns planos ou podem ter que pagar taxas mais elevadas. 3. Uso do veículo. Algumas seguradoras podem limitar a cobertura para veículos usados exclusivamente para fins pessoais ou comerciais. 4. Localização. As leis e regulamentos de seguro variam de acordo com a localização, e algumas seguradoras podem não oferecer proteções veiculares em determinadas áreas. 5. Tipo de veículo. Algumas seguradoras podem não oferecer cobertura para veículos específicos, como veículos comerciais ou veículos de alto desempenho. Lembre-se de sempre verificar as condições e restrições da seguradora para ter certeza sobre sua elegibilidade para uma proteção veicular.
É importante escolher uma seguradora confiável e um plano adequado para garantir que você esteja protegido da melhor maneira possível. Qual o valor mínimo para adquirir uma proteção veicular? O valor mínimo para adquirir uma proteção veicular pode variar de acordo com a seguradora, o país e o tipo de cobertura escolhido. Em alguns casos, é possível adquirir uma proteção veicular por menos de R$ 100 por ano, enquanto em outros casos, o valor pode ser bem mais elevado, chegando a vários milhares de reais. O preço de uma proteção veicular depende de muitos fatores, como o tipo de veículo, a localização, o histórico de condução do motorista e o nível de cobertura escolhido. Por exemplo, coberturas mais amplas, como a cobertura contra danos a terceiros, geralmente são mais caras do que coberturas básicas. Recomenda-se sempre comparar diferentes seguradoras e planos de proteção veicular antes de fazer uma escolha, a fim de encontrar o melhor preço e cobertura para suas necessidades. Além disso, é importante lembrar que o preço mais baixo nem sempre é a melhor opção, e é preciso avaliar cuidadosamente a qualidade e a confiabilidade da seguradora antes de tomar uma decisão. A proteção veicular é uma forma de garantir a segurança financeira do proprietário de um veículo, oferecendo cobertura para danos físicos causados ao veículo, bem como para lesões corporais e danos materiais causados a terceiros. Além disso, muitos planos de proteção veicular incluem cobertura adicional, como assistência em viagens, perda ou roubo do veículo e cobertura para danos causados por eventos naturais, como tempestades, enchentes e terremotos. Quando se trata de escolher uma proteção veicular, é importante considerar o preço, a qualidade e a confiabilidade da seguradora, bem como o nível de cobertura oferecido. Além disso, é importante verificar se a seguradora está regulamentada e se tem uma boa reputação, a fim de garantir que você receba a melhor proteção possível para seu veículo. Recomenda-se sempre ler atentamente as informações e os detalhes de cada plano de proteção veicular antes de tomar uma decisão, para garantir que você entenda exatamente o que está sendo oferecido e que está fazendo a escolha certa para suas necessidades. A AMD Brasil Proteção Veicular, sem fins econômicos, com o intuito de amparar seus associados quanto a sinistros em seus veículos automotores. Seu estatuto é registrado no Cartório de Títulos e Documentos do Primeiro Ofício da cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, registrada sob a denominação de Associação Brasileira de Condutores de Veículos AMD Brasil, com registro no CNPJ número 35.978.058.0000199, tendo sua sede à Rua 42, número 54, Vila Santa Cecília, Volta Redonda, Rio de Janeiro. A AMD Brasil não comercializa seguros e sim proteção veicular, embora tenha as mesmas coberturas de um seguro convencional, não pode ser confundido como tal. Qualquer semelhança deve ser considerado como mera coincidência ou forma de interpretação. Criada em 2018, nossa Associação de Proteção Veicular tem o intuito de amparar seus associados, quanto a sinistros em seus veículos automotores, priorizando a qualidade e rapidez no atendimento ao seu associado. Por isso, nossos valores são de oferecer ao associado uma consultoria eficaz, buscando a inovação e agilidade na resolução de problemas, com a excelência. Um pouco mais sobre a AMD Brasil Proteção Veicular. Clube de Benefícios Automotivos, através do mutualismo oferecemos a nossos associados coberturas contra prejuízos causados a seus veículos automotores como roubo, furto, incêndio, colisão, alagamento e benefícios em situações emergenciais como reboque para pane elétrica, mecânica, falta de combustível, chaveiro, serviço de troca de pneus furados, hospedagem emergencial, entre outros. Prezamos pela satisfação plena, sempre prestando o melhor atendimento e indenizando no menor tempo possível. Oferecemos ainda um centro automotivo completo homologado com serviços de revisão preventiva, mecânica, elétrica, lava rápido,
injeção eletrônica e tudo mais para seu carro com descontos exclusivos. E aí, pessoal? Gostou do conteúdo de hoje? Esse vídeo foi muito pedido pelos internautas e serve de utilidade pública. Por favor, compartilhe entre os amigos e familiares. Você pode estar ajudando alguém nesse exato momento. Peço gentilmente seu apoio. Meus lindos e lindas, o apoio de vocês nesse canal é de grande importância. Isso me faz produzir mais conteúdos interessantes e curiosidades como essa. Até porque o valor de cada produção é alto, mas você não paga nada por isso. Só o seu like, sua inscrição e ativação do sininho, já é muito para mim. Eu e toda a equipe ficamos gratos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.